Nessa aula prática de imunologia, nós vamos falar agora da técnica de Waller-Rose para a detecção do fator reumatoide. Lembrando que o fator reumatoide é um anticorpo classicamente da classe IgM, mas ele pode ser uma IgG, uma IgA ou uma IgE, que reage contra a porção Fc de uma IgG. Então, o fator reumatoide é um anticorpo. Nós já vimos a detecção de fator reumatoide pela aglutinação do látex. Agora a gente vai ver com Waller-Rose, com essa técnica. O que ela usa, né? Lá no látex, o veículo era o látex. Agora, no Waller-Rose, a gente vai ter como veículo hemácias. São hemácias de carneiros que elas têm na superfície, ou seja, elas estão sensibilizadas com IgG do soro de coelho anti-hemácias de carneiro. Então, é uma hemácia de carneiro que tem na superfície IgG contra a hemácia de carneiro que foi produzida no coelho. Isso tudo é para detectar o fator reumatoide, que, como eu disse, é um anticorpo. É um anticorpo que reage com a porção Fc de uma IgG. O que a gente tem no kit? A gente tem nesse kit o controle positivo para Waller-Rose, que tem a tampinha vermelha, o controle negativo e aqui as hemácias sensibilizadas. Lembrando que nesse momento, quando a gente trabalha com essas hemácias, apesar delas estarem estabilizadas, a gente tem que mexer com bastante cuidado esse frasco, senão a hemácia sofre lise. A gente tem também o cartão teste, que agora, diferente da aglutinação em látex, o fundo é branco. E nós temos também os bastões plásticos. Como que nós vamos fazer então? Nós vamos pegar então a pipeta, as ponteiras, 25 microlitros. Nós vamos depositar então na área 1 do cartão o controle positivo. Troca a ponteira. Vou padronizar com vocês. Na área 3, vou colocar o controle negativo. Na área 2, nós vamos colocar o soro teste. E aqui eu tenho o soro do meu paciente. Vou colocar então 25 microlitros na área 2. Depois, nós vamos colocar 25 microlitros da suspensão de hemácia. Na verdade, vamos aqui novamente fazer a homogeneização bem devagarzinha do frasco, ó. E agora nós vamos colocar 25 microlitros da suspensão das hemácias sensibilizadas na área 1, na área 2 e na área 3, tomando cuidado para não encostar a ponta da pipeta nos soros e nos controles. Depois, utilizando bastões diferentes, nós vamos homogeneizar com bastante cuidado os controles
com a suspensão das hemácias. E cuidado agora que é importante porque a gente está trabalhando com hemácia. Qual é a diferença agora em relação com a aglutinação do látex, em relação à técnica? Nós vamos deixar esse cartão em repouso, o cartão teste em repouso, na superfície plana por 2 minutos. Depois que der 2 minutos, nós vamos fazer esse único movimento. A gente pega o cartão, levanta 45 graus e deixa de novo em repouso. E aí a gente aguarda por mais 1 minuto para depois fazer a leitura, certo? Então, após esses cuidados que eu falei para vocês, a gente já pode fazer a leitura. A leitura para o Waller-Rose é com bastante cuidado, certo? Então, aqui seria o controle positivo, aqui o soro teste e aqui o controle negativo. A gente vai fazer a leitura realizando movimentos bem suaves, né? Então, vocês vão perceber que existe uma aglutinação fina, uma aglutinação bem sutil no controle positivo, né, que tem que dar mesmo, e aqui na área do soro teste. Então aqui o resultado foi reagente. Se você comparar com o controle negativo, ele continua, ó, bem, que é esse aqui, ele continua bem nítido, né? Ou seja, um líquido homogêneo. Aqui a gente percebe que existe um aglutinado que até se precipitou na borda da gota, né? Então aqui, como o teste é mais parecido com o controle positivo, a gente fala que o resultado é positivo, o resultado é reagente. Segundo o fabricante, a reação positiva é uma aglutinação tênue ou nítida, quando a concentração for igual ou superior a 8 unidades internacionais por ml de fator reumatoide. Aqui, só para comparar, a gente tem a aglutinação relacionada com látex. Aqui a primeira linha é para fator reumatoide, então a gente via uma aglutinação bem nítida, né, que é para fator reumatoide, aqui também deu positivo, né, uma aglutinação com látex bem nítida, né. Quando a gente vê com Waller-Rose, a gente precisa tomar mais cuidado, que essa aglutinação não é assim tão evidente, certo? Mas precisa comparar então com o controle negativo. É isso. Essa foi a aula prática de Waller-Rose para a detecção de fator reumatoide.